寄ってらっしゃい、見てらっしゃい。闇芝居の時間だ。 Olá, sou o brasileiros do meu canal do YouTube, beleza? Como é que vocês estão? Vocês estão de boa? Vocês estão tranquilo? Então tá, tudo bem. Primeiramente, recado rápido, recado básico. Segue lá no Insta, eu geralmente faço votação ou eu aviso qual vídeo vai ter. Curte a página do Face, eu faço postagens diárias, curiosidades rápidas que não dá pra ficar postando aqui no canal toda hora. E por último, mas não menos importante, eu vou deixar tanto aqui no card quanto na descrição vídeos relacionados a outras teorias, beleza? E bem, só ressaltando, né, toda a teoria eu vou falar isso, que eu não faço simplesmente teorias mágicas, pronto, aconteceu. Eu sempre pego fatos que provavelmente poderiam ter acontecido e dou uma distorcida para que eles aconteçam, para a gente conseguir a nossa teoria, beleza? E hoje, como vocês estão vendo, e se a China fosse do eixo? Eu estou adaptando uma teoria que me mandaram, né? Falaram sobre os Estados Unidos, então eu vou adaptar para o Oriente, que é a minha área. Vamos falar sobre a China. Mas para isso nós vamos precisar alterar algumas coisinhas, só uma coisinha só que vai fazer toda a diferença. Que é na primeira parte da Guerra Civil Chinesa, estavam nacionalistas, monarquistas, comunistas e até mesmo fascistas brigando entre si, né? Vários senhores da guerra. E vamos supor que Wang Jingwei, esse que era de fato um fascista, que admirava o movimento fascista italiano, e não só isso, mas também como ele admirava Benito Mussolini, vamos supor que ele tenha ganhado a Guerra Civil Chinesa e tenha instaurado o fascismo na China. Bem, e como funcionariam os outros eventos políticos que aconteceram durante e depois da Guerra Civil Chinesa? Calma lá. A invasão de 1931 do Japão da Manchúria, isso nós vamos manter, não vamos mudar muita coisa na história. E beleza, né? Depois a China continua em guerra civil, mas como Wang Jingwei já ganhou, não precisamos mais focar na guerra civil. Em 1936 aconteceu o incidente da ponte Marco Polo, que deu início à Segunda Guerra Sino-Japonesa. Mas como Wang Jingwei, durante a Segunda Guerra Sino-Japonesa, colaborou com os japoneses para ter um estado fantoche e instaurar o fascismo nesse estado fantoche, como que aconteceria? Vamos manter a invasão japonesa, só que no caso não seria mais uma invasão. Vamos supor que seria uma ajuda militar ao Wang Jingwei de Hideki Tojo para combater os comunistas e os republicanos, nacionalistas na China. Beleza? Os japoneses estão lá, eles estão fazendo tudo o que eles fizeram, só que dessa vez sob uma supervisão de um fascista, o que não adianta muita coisa, que os crimes iam ser os mesmos. E nisso, vamos supor que eles formem uma aliança, um pacto sino-japonês, um pacto nimpo-chinês, enfim. Beleza, agora vamos partir para a Segunda Guerra. O Japão, como ele não precisaria tancar a China, ele não estava mais tancando a China, ele estava aliado à China, ele poderia simplesmente muito bem, além de ter as matérias-primas o suficiente, ele para atacar os Estados Unidos, vamos ainda manter que ele dominou todo o Sudeste Asiático. E bem, obviamente que vamos manter o ataque em Pearl Harbor também, só que dessa vez eles iriam ter ajuda na Batalha de Midway. Então vamos supor que, beleza, a China e o Japão ganharam essa batalha. Qual era o outro objetivo do Japão? Vocês sabem? A Índia. Ok, a Índia, a China e o Japão foram atacar a Inglaterra na Índia, junto com alguns outros grupos rebeldes indianos anti-britânicos que de fato existiram, eram aliados do Hideki Tojo também, atacaram junto à Inglaterra. Beleza, depois eles subiram para a União Soviética e atacaram a União Soviética também. Vale ressaltar que em nenhum momento eu estou falando que eles ganharam ou perderam, e isso vai ser importante para o vídeo, tá?
Eles atacaram, a guerra rolou, terminou a guerra. Tem dois finais. Aí que foi a importância de eu não ter dado um vencedor nas batalhas. Teve dois finais. O eixo perde, o eixo ganha. A China ganha. Vamos supor que a China perdeu, os Estados Unidos foi lá, montou a bomba nuclear. Só que em vez de atacar duas no Japão, eles atacaram uma no Japão, uma na China. Os dois se renderam. Como é que ficaria a China caso ela tenha perdido? A China ela seria dividida nas potências, Estados Unidos, Inglaterra, Índia e União Soviética, talvez Austrália ou Vietnã, ocupar aquela partezinha ali, Hunan, enfim, não Wuhan, Hunan, tá? Se manter sob uma ocupação. Wang Jun seria preso, possivelmente executado. Fim. Mas agora vamos supor que beleza, os países perderam e a China ainda se manteve de pé sobre um regime fascista. Lembramos que a Espanha de Francisco Franco, ele ficou no poder até morrer, então vamos manter Wang Jun no poder até morrer. Obviamente, né, que logo depois da Segunda Guerra Mundial teve a Guerra Fria. Então, Wang Jun, de certa forma, querendo ou não, seria uma oposição aos comunistas. Ok. Agora, Wang Jun morreu. Como é que a China fica? A China possivelmente iria passar por um governo militar, um curto período, e durante a Guerra Fria eles iriam ter uma falsa democracia, dizemos assim. Vamos supor que esse período, essa insurgência militar acabe passando rápido assim. E como é que seria? Eles teriam uma falsa democracia de governos fantoches, tanto da União Soviética quanto dos Estados Unidos. E beleza, a Guerra Fria acabou e acabou toda essa disputa. Como é que seria a China atualmente depois dessa turbulência toda? Bem, atualmente a China não seria tão grande. Possivelmente eles não teriam o Tibete e nem Xinjiang ou Zhejiang, sendo o Tibete e Zhejiang dois países totalmente fora da China. E a China não iria ser tão grande porque, né, teria perdido essas duas colônias. Mas acredito que sim, teria mais algumas turbulências, teria muito protesto, brutalidades de governos, seja ali de esquerda ou direita, e iria ser um país um tanto quanto tumultuado. Mas enfim, eu espero que vocês tenham gostado. O que vocês acham? E se a China se mantesse em um país fascista? Ou numa ditadura militar assim? O que vocês acham? Comentem aí o que vocês acharam. Compartilhe o vídeo, deixe seu like, se inscreve. Falou e fui!